Tudo bem com você? Espero que esteja. A gente vai ficar para a glória de Deus. Nós temos que acreditar que nosso Deus ele é poderoso para nos abençoar, nos ajudar naquilo que a gente precisa. Tudo que nós precisamos está nas mãos de Deus. Nós não conseguimos a bênção porque nós somos bonzinhos, porque nós merecemos, mas sim porque Deus ele nos dá conforme a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que agradar a Deus com nossa fé. A Bíblia nos relata que o justo vive pela fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que colocar a nossa fé em ação. Nós temos que trabalhar a nossa fé, acreditar que nós podemos vencer através da fé. Vencer tudo que nós precisamos, tudo, sem ter medo, porque o medo é que nos faz perder a guerra. O medo é que nos afasta de fazer o que nós deveríamos fazer. Então nós devemos não ter medo, porque o nosso Deus também não nos deu o espírito de medo, mas sim de fé e moderação. Então nós precisamos pedir sabedoria para Deus, pedir ajuda para Deus, para poder fazer as coisas certas. Tem uma palavra aqui em Jó, capítulo 3, que Deus vai falar ao seu coração, que diz assim: Finalmente Jó começou a falar e amaldiçoou o dia em que tinha nascido. Maldito seja o dia em que eu nasci, maldito seja a noite que eu vim ao mundo, disse ele. Espero que esse dia seja transformado em trevas profundas e até Deus lá no céu se esqueça dele e não deixe o sol brilhar. Espero que ele fique para sempre encoberto por nuvens escuras, preso para sempre em profunda escuridão. Que aquela noite seja escura e fria. Tomara que ela não seja encontrada entre o dia do ano, mas seja para sempre fria e triste. Tomara que ninguém mais nasça naquele dia. Roguem praga, maldições sobre ela. As pessoas que conhecem palavra secreta e misteriosa para amaldiçoar. Que todas as estrelas se apaguem nessa noite. Tomara que ela acabe nessa noite. Tomara que ela espere a luz da manhã, mas o sol não apareça no horizonte. Maldito seja essa noite que não me impediu de nascer e me obrigou a passar por todo esse sofrimento. Quem dera morrer antes de ter nascido. Seria tão bom se eu tivesse morrido pelo menos na hora em que nasci. Porque minha mãe me colocou em seu colo. Porque ela me deu de mamar. Se eu tivesse morrido assim que nasci, estaria feliz agora, descansando em paz, junto com os reis e ministros que preparam grandes e ricas sepulturas para si. Quem sabe estaria ao lado a lado com ricos príncipes que vivam em belos palácios cheios de prata e ouro. Ah, se eu tivesse morrido enquanto ainda estava no ventre da minha mãe, sem nunca ter visto a luz do sol, porque depois da morte a sua maldade, quando morre, os que viveram sofrendo podem descansar. Depois da morte, os presos já não escutam as ameaças dos guardas da prisão. Fico com plena liberdade. Depois da morte, todos são iguais, ricos e pobres.
escravo, finalmente fica livre do seu dono. Ah, por que deixar os infelizes saberem que é a vida? Por que deixar os sofredores viverem quando eles desejam tanto morrer? Por que ele não vem? Para que o desesperado e a morte vale mais do que o tesouro? Que alegria para eles encontrar alívio, descanso numa sepultura. Por que deixar viver um homem que só terá sofrimento, uma vida que Deus cercou de tristeza por todos os lados? De tanto chorar e gemer, nem consigo comer. Minha lágrima corre como uma fonte. A desgraça que eu tanto temia acabou caindo sobre mim. Não tenho paz nem alívio no meu sofrimento, só dor e tristeza. Meu Deus, o que ele mais temia aconteceu. Em outra tradução disse isso. Então, Jó tinha medo que acontecesse essas coisas na vida dele. E pelo medo dele, aconteceu. Porque Deus não deu para nós um espírito de medo, mas sim de fé e moderação. Nós não podemos ter medo. E aí Jó perdeu os filhos dele, a casa dele, o gado dele, porque ele já tinha medo. Ele não confiava em Deus. Porque quando a gente confia em Deus, a gente não tem medo. Não fica pensando que a gente vai perder, a gente fica pensando naquilo que Deus vai nos dar. E ele tinha medo de perder a riqueza dele, perder as coisas dele. Então ele não conhecia Deus de verdade. Ele só conhecia Deus, como ele disse, de ouvir falar. Ele ouvia falar de Deus. Ele era temente a Deus, ele pensava em Deus, andava no caminho reto, não queria fazer coisa errada. Mas ele não confiava em Deus como deveria confiar. Ele não conhecia Deus como deveria conhecer. E aí resultou a vida dele se transformar nisso, dele desejar até a morte dele fazer uma coisa dessa, né? Eu queria até que Deus tirasse a vida dele, que ele condenando o nascimento dele, amaldiçoando a vida dele, porque ele não queria ter nascido, porque ele disse que sofreu muito, que sofreu demais. Meu Deus, muito sofrimento, né? Sofreu bastante, mas no final das contas, Deus deu tudo que ele precisava, deu tudo de volta, porque ele não amaldiçoou a Deus, ele amaldiçoou o dia de nascer, né? Ele amaldiçoou, ele reclamou, ele murmurou, mas foi pelo dia de ter nascido, porque ele não queria ter nascido. Mas Deus, ele não amaldiçoou a Deus. Por isso Deus abençoou ele, quando ele orou pelos amigos dele. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, ora por essa pessoa, Senhor Deus, meu Pai, que está, Senhor Deus, meu Pai, amaldiçoando o dia de ter nascido. Meu Pai, ela diz porque nasci. Meu Pai, porque estou nesse mundo, porque só sofro, o que eu estou fazendo aqui? Ah, meu Deus, tanta pergunta que essa pessoa fala para o Senhor, que ela não deveria ter nascido, que ela deveria ter morrido na barriga da mãe dela, que ela não deveria, oh meu Pai, ter conhecido, Senhor Deus, a vida, que ela não deveria, meu Pai, ter, meu Pai, nem sequer nascido, Senhor Deus, meu Pai. Oh Deus poderoso, grande Deus. Ajuda essa pessoa, Senhor, porque se ela nasceu, foi porque o Senhor quis que ela nascesse. Se ela está aqui, porque o Senhor quer que ela esteja. Pai, o Senhor pode ter um plano na vida dessa pessoa e essa pessoa, meu Pai, está querendo se matar, está querendo, Senhor Deus, acabar com a vida dela, Senhor, porque ela não gosta da vida dela, Senhor Deus, meu Pai, por causa do meu Pai da luta, Senhor Deus, meu Pai. Oh, Pai, mas a luta, Senhor Deus, meu Pai, é para nos amadurecer, para nos ajudar a crescer espiritualmente. E a luta também, meu Pai, muitas vezes delas são por causa de nós mesmos causamos, meu Pai, a própria luta. Nós mesmos, Senhor Deus, meu Pai, por não conhecer Deus de verdade, por não ler a palavra de Deus, por não
não pedir ajuda para Deus, nós acabamos colocando a nossa vida em risco, Senhor. Mas se nós conhecemos o Senhor de verdade, meu Pai, nós buscarmos o Senhor de coração, é claro que o Senhor vai nos ajudar, a gente confiando no Senhor. Oh, Deus amado, nós temos que confiar no Senhor, conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas sim pela Bíblia. Senhor, ajuda, Senhor, dessas pessoas, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Se gostou, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe. Fique tudo na paz do Senhor Jesus.